Olá! Nesse vídeo apresentarei 3 circuitos feitos no Tinkercad: comparadores de magnitude, decodificadores e registradores de deslocamento. Meu objetivo é demonstrar qual é a função de cada circuito, para que serve cada pino do circuito integrado e apresentar também qual é a utilidade de cada circuito na vida real. Comparadores de magnitude. A função básica de um comparador de magnitude é comparar a magnitude de dois valores binários. Através de um comparador, é possível comparar se um valor binário é maior, menor ou igual a outro. E como que é montado um circuito comparador no Tinkercad? Bem, no Tinkercad não há um circuito integrado capaz de realizar comparações de magnitude. Mas isso não é problema, pois podemos fazer um circuito comparador simples a partir das portas AND, XOR e NOT. Isso é a tabela verdade de um comparador de magnitude de 1 bit. Como você pode analisar, a primeira coluna A menor que B poderia ser criada usando uma porta AND, com A negado e B como entradas. A coluna do meio, A igual a B, consiste em um XOR negado, já que para A ser igual a B, as duas variáveis precisam ter o mesmo valor. A última é utilizada para avaliar se A é maior que B. Para tal, basta usar uma porta AND com entradas A normal e B negado. Bem, como ficaria esse circuito no Tinkercad? Esse aqui é o comparador de magnitude 1 bit. Ele é o comparador mais simples feito no Tinkercad. No Tinkercad, a gente não tem circuito responsável por fazer a comparação de magnitude. Então a gente teve que montar manualmente esse comparador. Esse aqui é o comparador mais simples que tem, ele compara somente dois valores binários, né? É um comparador de magnitude de 1 bit. Ele está comparando aqui se um valor binário é maior que outro ou se esses valores binários são iguais. Referente à alimentação, aqui a gente está passando uma alimentação de 5 volts, né? Porque todos esses circuitos aqui, que é um circuito NOT, um circuito AND e um circuito XOR, todos eles exigem 5 volts. Isso aqui a gente pode ver através do datasheet desses circuitos. Dependendo do circuito, a alimentação tem que ser diferente, mas como para todos esses circuitos a alimentação é igual, eu coloquei somente uma alimentação de 5 volts e ela está alimentando todos esses circuitos. Então aqui a gente está passando a alimentação. Já que a gente está passando a alimentação aqui, toda essa linha horizontal está sendo alimentada com 5 volts. E aqui a gente tem o ground. Aqui eu fiz uma pontezinha, né? Eu liguei o ground aqui daqui de cima, aqui de baixo. Isso é só para facilitar o circuito, para a montagem ficar um pouco mais organizada. Fiz a mesma coisa com a alimentação. Então toda essa linha horizontal aqui está sendo alimentada. Vamos analisar agora o funcionamento desse circuito. Vocês podem estar se perguntando onde que está o A e onde está o B, né? Que aqui ele está fazendo essa comparação. Basicamente, o A está sendo representado pelo 1 e o B está sendo representado pelo 2. Quando a gente liga aqui, essa alimentação 5 volts, ela passa. Ela passa aqui e daí ela vai daqui de baixo para os circuitos. Enfim, vamos entender o funcionamento. Vocês podem ver aqui que A e B estão ambos igual a 0. Então por isso que A igual a B está aceso, né? Porque A é igual a 0 e B igual a 0, então eles são iguais. Se a gente ligar os dois, né? Se a gente colocar A igual a 1 e B igual a 1, a mesma coisa acontece, né? Porque A igual a 1 e B igual a 1, então A e B são iguais. Agora, se a gente ligar somente A gente pode ver aqui que fica A é maior que B. E se a gente fazer o contrário, né? A gente ligar somente B, a gente pode ver que fica B maior que A. Então, o circuito está funcionando corretamente. Vamos agora entender o funcionamento do circuito. Como eu expliquei anteriormente, para a gente verificar se A é maior que B, basta a gente usar uma porta AND, em que entra A e B negado. Por quê? Porque nesse caso, por exemplo, suponhamos que A é igual a 1 e B igual a 0, né? O único jeito de A ser maior que B. Então, para a gente avaliar isso, basta a gente fazer uma porta AND em que entre A e que entre B negado. Porque daí, se B for igual a 0, B vai ser negado e vai ser igual a 1. Então vai entrar A igual a 1 e B igual a 1. E esse é um AND, né? Então ambos precisam ser igual a 1 para a saída do AND ser igual a 1. E daí a gente vai ter essa comparação, né? A gente vai verificar que A vai ser maior que B. Então,
a gente vai entrar aqui nessa nossa porta AND com o valor de A, né? Então vocês podem ver que o A está entrando aqui, está entrando na entrada 1A. A gente vai ter a entrada de B. B, antes de ele entrar aqui no nosso circuito AND, ele tem que ser negado. Então o B ele sai aqui e ele entra aqui na entrada 1 do nosso circuito NOT. Esse nosso circuito NOT tem a entrada 1 e a saída 1. Então ele vai sair e ele vai entrar nesse AND. Aqui a gente tem a entrada 1A e a entrada 1B. A gente vai ter a saída 1. Essa aqui é a nossa saída AND, e essa saída AND vai direto para o nosso LED, que tem um resistorzinho aqui. Esse resistorzinho aqui basicamente garante que o nosso LED não vai queimar, porque ele controla, né, os elétrons que vai passando, fazendo com que não entre muitos elétrons para queimar esse nosso LED. Então vamos testar aqui, né? A é maior que B. Porque acontece? Está entrando um A aqui no nosso AND e está entrando B negado. Como B está igual a 0, ele vai ser negado e vai ficar igual a 1. Então vai sair esse nosso AND aqui, né? Porque ambas as entradas vão estar igual a 1. E ele vai sair aqui e vai ligar nosso LED em que A é maior que B. Beleza, já entendemos aqui como funciona A maior que B. E agora vamos para o segundo LED, que é A é igual a B. A igual a B, pessoal, é basicamente um XOR negado. O que é um XOR, né? XOR, ele é somente igual a 1 quando somente uma das variáveis está ligada. Então, por exemplo, se A é igual a 1 e B é igual a 0, XOR vai estar ligado. Se B é igual a 1 e A é igual a 0, XOR vai estar ligado. Porém, se A e B forem igual a 1, o XOR vai estar desligado, porque XOR é basicamente um OU exclusivo. Então ele só vai estar ligado quando somente uma das variáveis estiverem ligadas. E quando os dois forem igual a 0, vai estar desligado do mesmo jeito. Então, o que a gente quer aqui, pessoal? A gente quer verificar quando A e B forem iguais. Então a gente pode simplesmente negar esse XOR que a gente vai ter esse nosso resultado que a gente quer. Então, é bem simples, né? A gente vai estar colocando esse A e esse B no XOR. Então vocês podem ver aqui que está saindo aqui o A. O A entra aqui na nossa entrada 1A desse nosso XOR e o B entra na entrada 1B desse nosso XOR. E a gente vai ter a saída 1. Ok, esse aqui a gente já fez o OU exclusivo. Entretanto, a gente tem que negar esse nosso OU exclusivo, né? Porque o nosso OU exclusivo ele vai ser igual a 1 somente quando elas forem diferentes, mas a gente quer quando eles forem iguais. Então basta a gente negar esse nosso OU exclusivo que a gente vai saber quando eles são iguais. Então, o nosso OU exclusivo tem essa saída aqui. Essa saída vem para a nossa porta NOT, né? Para a nossa entrada 6 aqui. Daí a gente vai ter a saída 6, né? Que vai estar negando a entrada 6. Então, essa saída 6 vem aqui e entra nesse nosso LEDzinho com resistor também para não queimar esse nosso LED. E é assim que a gente verifica se A e B forem iguais. Então, vocês podem ver que quando A e B forem igual a 0, nosso A e B vão ser iguais. Tá? Corretíssimo. E quando A e B forem igual a 1, A e B vão ser iguais, corretíssimo. Então, funcionando perfeitamente essa nossa comparação. Vamos agora para a última comparação, que é B maior que A. Pessoal, essa nossa última comparação ela é igualzinha à primeira comparação, a única coisa é que a gente está negando outra porta, né? No primeiro a gente estava negando o B e agora a gente vai negar o A. Então, só vou trazer aqui o funcionamento. Vocês podem ver aqui que o A ele está saindo aqui, e ele está vindo aqui para o nosso NOT, porque a gente vai ter que negar esse nosso A. Então ele entra aqui na entrada 2 e depois ele é negado. E ele já vem aqui para o nosso AND. E depois o nosso B vai direto para o AND, né? Porque quem a gente teve que negar aqui é o A. O B ele só vai direto. Depois que a gente fez essa porta AND aqui com A negado e com B normal, a gente vai pegar somente essa saída 2 e já vai jogar aqui direto para o LED. E agora está pronta essa nossa comparação. Então vocês podem ver que conforme a gente liga aqui, a gente deixa B igual a 1 e A igual a 0, a verificação está sendo feita e B maior que A. Corretíssimo. Então o circuito é basicamente esse, é bem simples. É claro que utilizando essa mesma lógica você pode ampliar, né? Você pode fazer um circuito que compara valores binários com mais números. Esse aqui é um comparador de magnitude de 1 bit só, mas você pode fazer com 2, 3, 4. A única coisa que vai aumentar o circuito, claro, mas utilizando essa mesma lógica, né, a lógica da tabela verdade, você pode amplificar ele e comparar outros valores binários. Agora que já sabemos como funcionam os comparadores, quais seriam as possíveis aplicações para um comparador de magnitude na vida real?
Comparar endereços de memória. O comparador de magnitude está presente nos processadores. Eles são utilizados para verificar se o endereço de memória está presente no cache de um processador, com o propósito de agilizar tarefas. Sistemas de controle. Um comparador pode ser utilizado para comparar o sinal referência com o sinal feedback, gerando um sinal de erro que pode ser utilizado para ajustar um sistema. Sistema de automação residencial. Comparadores podem também ser utilizados para tomar decisões conforme os dados de determinados sensores. Decodificador. Decodificador são dispositivos eletrônicos que têm a função de converter um código ou sinal de entrada em um código ou sinal de saída correspondente. De forma mais simplificada, decodificadores são capazes de receber entradas de baixo nível, isto é, em binário, e produzir saídas em linguagem de alto nível, ou seja, mais abstrata e compreensível para nós humanos. Um exemplo interessante do decodificador é o decodificador BCD para 7 segmentos. Esse decodificador tem a função de interpretar um código BCD, isto é, um decimal codificado em binário, e gerar sinais para ligar o dígito correspondente a este código no display de 7 segmentos. E como ficaria esse decodificador BCD no Tinkercad? Antes de apresentar o circuito no Tinkercad, é importante saber como funciona o display de 7 segmentos. Cada traço do segmento possui uma letra correspondente, então a função do decodificador é ligar cada traço de acordo com o valor binário. Dessa forma, supondo que o D, o bit de menor significância, fosse 1 e o resto fosse 0, o número binário seria 0001, que em decimal é 1. O decodificador então ligaria somente os traços B e C, representando o número 1 em decimal. Pronto, agora que compreendemos o funcionamento do display, vamos ver o funcionamento do circuito no Tinkercad. Esse aqui é o decodificador BCD para 7 segmentos feito no Tinkercad. Antes de a gente entender o circuito parte por parte, vamos ver o funcionamento do circuito em si. Então, o circuito, ele basicamente vai pegar uma informação binária, né, que está sendo criada a partir desse nosso switchzinho. Né? Esse switch, no caso, ele faria aqui um número de 4 dígitos, um número binário de 4 dígitos. E essa nossa informação binária, ela é passada por um decodificador que vai nos representar em um display de 7 segmentos essa nossa informação binária em decimal. Então a gente está pegando aqui um valor binário, né, de baixo nível, a gente está decodificando esse valor para representá-lo de forma decimal nesse nosso display. Então isso aqui seria, no caso, uma forma mais abstrata, né, uma linguagem de alto nível, que é representar o número de forma decimal. Ok, então como vocês podem ver aqui, todos esses nossos switches aqui estão desligados. Isso aqui estaria representando então o valor 0000. E aqui a gente está vendo o valor decimal 0, está corretíssimo. Agora vamos testar o número 0001 em binário, que em decimal seria 1. Então vocês podem ver que aqui a gente está sendo representado o número 1, está corretíssimo. Então, cada traço ele é ligado de acordo com a nossa informação binária. Então, ele vai ligar somente os traços necessários para representar essa nossa informação binária em decimal. Então, por exemplo, se eu ligar esse bit aqui e deixar esse desligado, no caso esse aqui é o nosso bit de menor significância e esse aqui é o de maior significância. Eu estou representando aqui agora o 0010, que seria em decimal o 2. Então ele vai ligar somente os traços necessários para representar 2 em decimal, né? Agora se eu ligar esse daqui, estaria representando o 0011, que seria 3 em decimal. Então vocês podem ver aqui que ele vai ligando somente os traços necessários. Uma coisa importante de se falar, pessoal, é que a gente tem uma limitação, né? Porque aqui a gente tem somente um display. Então, no caso, o maior número que a gente pode representar aqui seria o 9. Mas esse nosso switch aqui, ele tem 4 dígitos. Então seria 2 elevado a n menos 1. A gente pode representar até 15 em decimal. Então o que acontece se a gente ligar todos os switches?
ele vai dar zebra, né? Não vai funcionar. Então isso é importante de se levar em consideração. Claro que a gente pode expandir esse circuito aqui para colocar outros displays e assim conseguir representar um maior número em decimal, né? Mas no caso, o maior número que a gente conseguiria representar aqui nesse nosso display é o número 9, que seria o 1001 em binário. Agora que já entendemos o funcionamento do circuito, vamos entender o circuito componente por componente. Aqui, primeiro, a gente tem a alimentação. A alimentação está definida para 2.4 volts e isso está definido dessa forma porque o circuito em si, o datasheet, ele pede essa alimentação específica. Dependendo do circuito, a gente vai ter que mudar a alimentação, mas esse circuito exige essa alimentação. Aqui, quando a gente liga, né, essa linha horizontal na alimentação, toda essa linha aqui ela vai passar a valer a 2.4 volts. Então a gente está ligando aqui na nossa alimentação e tudo isso aqui está sendo alimentado com 2.4 volts agora. Isso aqui é uma ponte, né? A gente está passando essa alimentação aqui para baixo também, então toda essa linha horizontal também está alimentada com 2.4 volts. E a mesma coisa que a gente fez com o ground, né? O nosso ground ele está ligado aqui, então toda essa linha horizontal está ligado no ground. E aqui a gente fez uma ponte para ter o ground aqui em cima também, que é para a nossa montagem ficar mais organizada. Aqui a gente tem nosso switch. E esse switch está sendo ligado na alimentação, né? Então vocês podem ver que toda essa linha vertical aqui, ela está alimentada. E esse nosso switch, ele permite que a nossa alimentação ela passe aqui por baixo. Sendo que quando a gente liga aqui, a gente está permitindo que a alimentação passe. E quando a gente desliga, a gente não permite que a alimentação passe por esse para a linha de baixo aqui. Vamos entender aqui então como funcionam essas entradas. Aqui a gente vai ter nosso bit de menor significância. E esse bit de menor significância ele entra aqui no circuito na entrada 1. O nosso bit nosso penúltimo bit aqui, ele entra na entrada 2. Esse nosso antepenúltimo aqui, ele entra na entrada 3. E esse nosso primeiro aqui, ele entra na entrada 4. Então, esses bits aqui, cada um vai entrar em uma entrada específica. E dentro desse nosso decodificador, essas entradas elas são organizadas de tal forma que, dependendo de cada entrada, ele vai estar liberando alimentação para uma dessas saídas aqui. Essas letras A, B, C, D, E F é cada um desses traços aqui, né? Então, esse aqui é o traço A, B, C, D, E, F, G. Então, de acordo com cada entrada, né? Se a entrada estiver alimentada ou não, ele vai decodificar essas nossas entradas e ele vai passar a alimentação para um desses traços. Então aqui a gente tem, e cada traço ele está sendo ligado aqui no nosso display. Então, por exemplo, se eu ligar a entrada 1, né, estou ligando somente o bit de menor significância aqui, esse nosso bit aqui ele vai alimentar a nossa entrada 1, né, e daí a gente estaria ligando aqui somente o B e o C, que seria essa daqui e essa daqui, o B e o C. O circuito é basicamente isso. Além disso, né, é importante também ressaltar que a gente tem aqui essas duas entradas, que elas devem ser alimentadas para o circuito funcionar. A gente tem também o ground, né, o ground, e aqui a gente tem a entrada comum, que também deve estar ligada no ground. Fora isso, o circuito é basicamente isso. Então a gente vai estar pegando uma informação binária, a gente vai estar decodificando ela para representá-la de forma decimal em um display de 7 segmentos. Mas afinal, como que os decodificadores são utilizados na vida real? Automação industrial. Os decodificadores podem receber sinais de sensores que monitoram variáveis, como temperatura, pressão, nível de líquidos, etc. Eles decodificam esses sinais e tomam decisões com base neles, como ajustar a velocidade de uma esteira, transportadora ou ativar ou desativar alguma máquina. Streaming. O conteúdo multimídia dos streamings, como vídeo ou áudio, é frequentemente codificado de alguma forma para economizar espaço de armazenamento ou largura de banda. A função do decodificador seria então reverter essa codificação e descompactar o vídeo ou áudio. Isso é necessário para que o conteúdo seja reproduzido de maneira adequada. Bluetooth.
Nos sistemas Bluetooth, os decodificadores desempenham um papel fundamental na interpretação e conversão dos sinais transmitidos. Registradores de deslocamento. A função básica de um registrador de deslocamento é armazenar dados digitais. Registradores de deslocamento são também capazes de converter informações seriais em paralelas e paralelas em seriais. Registradores de deslocamento são criados a partir de um arranjo de flip-flops. Um registrador de deslocamento deve ter 2 ou mais flip-flops para ser considerado um registrador de deslocamento. Antes de apresentar a montagem do registrador de deslocamento, vamos entender como funciona um flip-flop. Antes de explicar como funcionam os registradores de deslocamento, vou estar explicando aqui como funcionam os flip-flops. Isto porque um registrador de deslocamento é um arranjo de flip-flops. Então, primeiro aqui eu vou explicar como funcionam os flip-flops, para depois ensinar como funciona o registrador de deslocamento. Esse flip-flop aqui que eu estou mostrando para vocês é o flip-flop SR. Ele é o flip-flop mais básico que existe, né? Ele tem a função de armazenar uma informação binária, ele consegue armazenar somente um bit, e ele é a base para o flip-flop tipo D, que é o flip-flop utilizado nos registradores de deslocamento. Então, o que compõe o flip-flop SR? O flip-flop SR ele tem 2 botões. Ele tem o botão Set e o botão Reset. Ele tem 2 saídas, a saída Q1 e a saída Q1 barrada. Então, essas saídas aqui vão estar sempre invertidas, né? Então, como a gente utiliza esse nosso flip-flop? Suponha que a gente quer definir essa nossa saída aqui como 1. A gente quer armazenar essa saída no caso, né? Então, para definir, a gente vai apertar esse nosso botão Set, nosso botão Definir. E assim, a nossa saída passa a valer 1. Reparem que eu já parei de pressionar o botão Set e mesmo assim a minha saída continua sendo 1. Isso seria o armazenar desse flip-flop, né? E agora a gente quer redefinir esse nosso flip-flop. Como que a gente faz isso, né? No caso a gente quer fazer a nossa saída Q1 passar a valer 0. Para isso, basta apertar o nosso botão Reset. E agora a nossa saída Q1 passa a valer 0 e é claro que a nossa saída Q1 barrada passa a valer 1. Então esse aqui é o nosso flip-flop SR. Trouxe aqui também uma imagem para demonstrar um pouquinho mais, né, como funciona esse flip-flop SR e mostrar também os estados. Então, né, quando o nosso flip-flop SR está zerado, né, a sua entrada Set e a sua entrada Reset, o nosso estado que vai ser mantido vai ser o estado anterior, que seria no caso isso aqui, né? Eu não estou pressionando nenhum dos dois, então o estado que é mantido é o estado anterior. Quando a gente pressiona o botão Reset, a nossa saída vai passar a valer 0, né? Então esse aqui seria o nosso estado de redefinir. Quando a gente aperta o botão de Set, a nossa saída passa a valer 1, esse seria o nosso estado de definir. A gente tem um estado aqui também, um estado proibido, galera. A gente não pode ter um estado em que a gente está definindo e redefinindo ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece é que quando a gente faz quando a gente pressiona o Set e o Reset ao mesmo tempo, o nosso estado não dá para saber o que vai acontecer exatamente. Então, por isso que esse aqui é o estado proibido. Bem, já explicamos como funciona um flip-flop SR, agora vamos explicar como funciona o flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D tem como base o flip-flop SR. Como vocês podem ver, essa estrutura aqui é exatamente o flip-flop SR. O que diferencia? O flip-flop tipo D tem apenas uma entrada, que é a entrada dado, e também tem o clock. O clock seria meio que a passagem do nosso dado. Somente através do clock esse nosso dado vai entrar dentro desse nosso flip-flop. Como vocês podem ver aqui, conforme eu mantive pressionado, a saída do nosso flip-flop estava ligada, né? Porque eu estava pressionando o nosso botão do dado. Porém, a partir do momento que eu já soltei, a nossa saída já passou a valer 0, porque o estado do nosso flip-flop foi atualizado. Vou estar mostrando aqui uma GIF que vai deixar um pouco mais fácil de entender. Vocês podem ver aqui que conforme eu pressionei, eu parei de pressionar e a nossa saída manteve-se igual a 1. Porém, quando o clock atualizou de novo, a nossa saída voltou a valer 0. O que acontece, né? O que é esse processo do clock que está acontecendo? Basicamente, o nosso dado, a saída do nosso flip-flop só é atualizada quando a gente tem o tempo de subida do nosso clock. Esse tempo de subida, pessoal, é isso aqui, ó. Isso aqui seria o tempo de subida. Então, a nossa saída só vai ser atualizada a partir do momento que a gente tem o tempo de subida, né?
Então, por exemplo, esse nosso dado aqui, ele está elevado, vocês podem ver que está no dado elevado. A nossa saída ainda continua como 0. Por quê? Porque a nossa saída só vai atualizar quando a gente tiver o tempo de subida. Aqui a gente tem o tempo de subida e o nosso dado foi atualizado. Vocês podem ver aqui que aqui eu parei de pressionar o dado, mas mesmo assim a saída continua valendo 1. Por quê? Porque ainda não teve o tempo de subida. Aqui, tendo o tempo de subida, a nossa saída vai ser atualizada. Então aqui ela foi atualizada e ela se manteve desligada até o momento em que o dado passou a valer estado 1, passou a valer 1 e o nosso clock teve o tempo de subida. Daí sim a nossa saída passou a valer 1. Então é por isso que o nosso flip-flop tipo D é tão dependente do clock, né? Basicamente, para você atualizar o seu estado do seu flip-flop, você depende do clock. E esse aqui é o registrador de deslocamento. Como vocês podem ver, o registrador de deslocamento ele é basicamente um conjunto, né, de flip-flops tipo D. Esse aqui seria uma simplificação do nosso circuito de flip-flop tipo D, né? Somente para ficar mais simples a gente conseguir enxergar. Mas vocês podem ver que aqui ele tem a entrada dado, o clock, a saída e a saída negado, assim como qualquer flip-flop tipo D. Então, basicamente, pessoal, o que está acontecendo? Quando a gente tem o tempo de subida do clock, o dado ele é atualizado, né? E a saída ela manda para o próximo. Então é isso que está acontecendo, né? De acordo com o clock, o nosso dado ele está sendo mandado de flip-flop para flip-flop até chegar no último, né? E depois ele é atualizado de novo e como o dado está valendo a 0, esse último aqui também está sendo atualizado para 0. Outra coisa que é importante ressaltar também é que a gente pode fazer o deslocamento de duas formas. Nesse caso, a gente está fazendo o deslocamento do bit de maior significância para o bit de menor significância, mas a gente podia muito bem também estar fazendo do bit de menor significância para maior significância. Isso depende apenas do arranjo do nosso circuito. Mas é basicamente isso aqui. Agora que já entendemos como funciona um registrador de deslocamento, vamos ver como ele é montado no Tinkercad. Esse daqui é o nosso registrador de deslocamento Serial In Parallel Out, feito no Tinkercad. O circuito ele é um pouco complexo, mas é porque aqui a gente está fazendo um registrador de deslocamento de 4 bits. E cada circuito desse daqui possui 2 flip-flops tipo D. Então, no total, seriam 4 flip-flops tipo D, né? E a gente está deslocando aqui em 4 bits. Como vocês podem ver, a gente tem um LED para representar cada bit nesse nosso registrador de deslocamento. Então vamos entender o funcionamento aqui, né? Basicamente, isso daqui é o nosso datasheet. Como vocês podem ver, a gente vai ter o 1D, o 1Q, o 2D e o 2Q. Por que ele é assim? Porque ele tem 2 flip-flops tipo D dentro dele, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem o nosso switch, né? Esse switch vai ser basicamente o que vai controlar esse nosso 1D. Porque a gente vai ter somente uma entrada, né? Já que ele é Serial In Parallel Out. Então a gente vai ter uma entrada serial e a saída paralela. Então a gente vai conectar aqui, nesse nosso 1D. E desse nosso 1D a gente vai ter a saída 1Q, que é a saída desse nosso primeiro flip-flop. Essa saída 1Q a gente vai conectar dentro desse próprio circuito, só que no nosso flip-flop 2, no nosso segundo flip-flop. Então isso aqui seria o equivalente ao 2D, né? Então a gente vai conectar o nosso switch nesse 1D, e daí a gente vai ter a saída 1Q, e esse 1Q vai conectar no 2D. Então isso aqui seria o 2D. E desse 2D a gente vai ter a saída 2Q. Então esse 2Q ele sai e ele entra no 1D desse nosso próximo flip-flop. Esse nosso próximo flip-flop vai ter sua saída 1Q. Esse 1Q sai e ele entra no 2D. E daí desse 2D a gente vai ter a saída que vai ir direto para o LED, né? Já que a gente não vai continuar. Se a gente fosse continuar, por exemplo, esse nosso registrador de deslocamento, para ele poder deslocar mais bits, daí no caso essa nossa saída ia entrar no 1D de um próximo flip-flop. No caso aqui ele já acabou, então eu já estou mandando direto para o LED. Para representar, né, esse nosso deslocamento, eu também estou utilizando os LEDs, claro. Então, já como esse aqui seria o nosso último bit, né, que é esse aqui, ele está deslocando do bit de maior significância para o bit de menor significância, esse meu último Q aqui ele está conectado no bit de menor significância. Daí o penúltimo, eu vou conectar nesse penúltimo aqui, né? Então ele seria esse nosso 1Q aqui. E a gente também teria o 2Q desse primeiro e depois o 1Q desse primeiro.
Se vocês forem seguir o cabinho aqui, né, o jumper, vocês podem perceber que é isso aí que está acontecendo basicamente. Então, o nosso registrador de deslocamento está funcionando corretamente, né? A gente tem nosso gerador de frequência aqui, no caso ele está setado para 2 Hz, então ele está deslocando nossos bits assim como a gente quer, assim como a gente deseja. Vocês podem ver que ele está deslocando aqui do bit de maior significância para o bit de menor significância. Um último detalhe para esse nosso circuito é que a gente precisa de um gerador de frequência, né? Um clock, para o nosso registrador de deslocamento, porque é de acordo com essa frequência que o nosso registrador de deslocamento vai deslocando os nossos bits. Então, para criar essa frequência, eu basicamente utilizei um gerador de frequência. Esse gerador de frequência está conectado aqui no Terra, conectada aqui nessa linha vertical na minha protoboard. Essa linha vertical inteira aqui está conectada na frequência. Então, eu só conectei essa frequência 2 vezes em cada circuito. Por quê? Porque cada circuito tem 2 flip-flops tipo D. Então, a gente precisa conectar 2 vezes, né? Porque cada um tem o seu CLK. E quais são as aplicações do registrador de deslocamento? Uso na CPU. Os registradores são usados dentro da CPU para armazenar dados, como inteiros, números flutuantes e endereços de memória. Unidade lógica aritmética. Dentro da CPU, os registradores de deslocamento são usados em operações de dividir ou multiplicar por 2. Conforme você desloca em sentido do bit de maior significância e do bit de menor significância, você pode estar multiplicando ou dividindo esse número por 2. Máquina de estados finita. Registradores de deslocamento podem ser utilizados para descrever o estado atual de uma máquina de estados finita. Compressão de mídia. Registradores podem também ser utilizados para codificar e decodificar JPEG e MPEG.